Fala, superceiros, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, quem não tá inscrito, dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, fica fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquele joinha e vem com o Super Malva. E vamos dar sequência aí na nossa videoaula sobre educação para a democracia da Maria Vitória, alguma coisa assim? Maria Vitória de Mesquita Benevides. E nós vamos dar sequência aqui na página 4, que foi exatamente onde a gente parou. Aqui, ó, um teminha chamado duas dimensões, que foi onde a gente parou aí na última aula. Beleza? Uma conferida, isso mesmo. Então vamos lá. A educação para a democracia, também chamada EDP, ela comporta duas dimensões, a formação para valores republicanos e democráticos e a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis, pois uma sociedade verdadeiramente democrática, ninguém nasce governante ou governado, mas pode vir a ser alternativamente e mais de uma vez no curso da vida um ou outro. Então aqui fala sobre os direitos políticos, os direitos que a pessoa tem, direitos democráticos, onde uma pessoa, olha, você vai ser pobre e você vai ser rico. Não, se a pessoa batalhar, estudar, alcançar uma posição na vida dela que ela buscou, ninguém está dizendo que porque ela nasceu pobre, ela tem que ser pobre a vida inteira. E aquele que é rico não cuidou daquilo que tinha. Da mesma forma, questões aí políticas aqui está falando, né? A pessoa que vai governar, que vai ser governado. Olha, tem aqui o grupo que vai governar e o que vai ser governado. Não, a pessoa cresce, ele pode ter aquele interesse de se tornar um bom governante. Também pode ser que ele queira apenas exercer o seu direito de cidadão de escolher um bom governante. Então tá aí o princípio da democracia que a autora coloca. Tais dimensões são retomadas adiante. É necessário, inicialmente, destacar três elementos que são indispensáveis e interdependentes para a compreensão da educação para a democracia: a formação intelectual e a informação, a educação moral e a educação do comportamento. Então vamos conhecer esses três elementos aqui, pessoal. Primeiro, a formação intelectual e a informação. Da antiguidade clássica aos nossos dias, trata-se do desenvolvimento da capacidade de conhecer para melhor escolher. Para melhor julgar, para formar o cidadão, é preciso começar por informá-lo e introduzi-lo às diferentes áreas do conhecimento, inclusive através da literatura e das artes em geral. A falta ou insuficiência de informações reforça as desigualdades, fomenta injustiças e pode levar a uma verdadeira segregação. No Brasil, aqueles que não têm acesso ao ensino e à informação e a diversas expressões da cultura, lato sensu, são justamente os mais marginalizados, o que chamamos hoje de excluídos. Olha que legal, vai a minha primeira indicação aí da série, uma série literária chamada Divergente. Se você pegar aí, por exemplo, a primeira parte a primeira parte, né, da trilogia ali, que fala exatamente, é o primeiro filme que chama Divergente, né? Depois ele tem duas sequências, mas a primeira sequência dele fala justamente disso. Pessoal, vou falando com vocês e vou ajustando aqui os temas, então por isso que às vezes eu não olho para a câmera. Então a primeira parte desse filme fala justamente sobre isso, pessoas que cada um tinha uma qualidade. Então tinha o pessoal da audácia, o pessoal da amizade, o pessoal da inteligência, que eu não lembro qual era o grupo da inteligência lá, eu esqueci o nome agora, e tinha mais um grupo lá que era das pessoas altruístas, eu não lembro agora. E tinha aqueles que não se enquadravam, então de acordo com a característica da pessoa ali, com a qualidade dela, ela ia para um grupo, eram 4 grupos, né? Era inteligência, amizade, um lá que cuidava de altruísmo e o outro, audácia, era o quarto lá, que era o grupo que eram os defensores, eram os mais corajosos e eram os que defendiam os grupos. E tinham aqueles que não se enquadravam em nenhum grupo, então eles eram chamados de excluídos, e eles viviam como mendigos ali, né, abandonados, marginalizados. Então fica uma indicação aí, pelo menos a primeira parte, né, da saga Divergente, que é o primeiro filme, vai mostrar, vai focar bastante nisso, tá? Essa questão aí dos excluídos, aquele que não tem habilidade nenhuma. E na nossa sociedade acontece muito isso também. Tá? Então, assim, a pessoa vai lá, ela tem, por exemplo, limitações no direito à informação, no acesso à informação, no acesso à educação, né, a culturas, conhecimentos gerais, e aí quando chega num ponto da vida dela, ela acaba não se enquadrando em profissão nenhuma, em quadro nenhum, e ela vai ficando marginalizada, aí cabendo a ela somente trabalhos braçais, trabalhos de força física, porque ela acaba não se enquadrando em nenhum tipo de profissão que requer ali uma linha de pensamento, uma linha cultural, um conhecimento a mais, tá? Então
fala sobre isso aqui, sobre a formação intelectual e a informação, tá bom? A educação moral, né, o tópico 2 aqui, vinculada a uma didática dos valores republicanos e democráticos que não se aprendem intelectualmente apenas, mas sobretudo pela consciência ética que é formada tanto de sentimentos quanto de razão. Em outras palavras, é a conquista de corações e mentes. Então aqui quando fala, pessoal, da educação moral, a educação moral, resumidamente, é uma coisa que a gente tem um conhecimento muito vasto, que é sobre o quê? Aquilo que é certo e aquilo que é errado, tá? Por exemplo, vou beneficiar uma pessoa que eu gosto, porém você vai estar prejudicando uma pessoa que não fez nada, uma pessoa que merece. Vou dar um exemplo bem hipotético aqui, vai. Você tirar um emprego, ou tirar, por exemplo, uma promoção, ou tirar um cargo de uma pessoa que tem mérito, que faz o trabalho direitinho, para colocar um parente seu, ou uma pessoa que mais próxima sua, para ocupar aquele cargo, e às vezes uma pessoa que não tem nem a competência para estar exercendo aquela função como aquele outro. Então você deixar isso acontece muito, até nos filmes, né, acontece, de você deixar de promover um funcionário que merece para promover aquele que é mais amiguinho seu, né? Ou até mesmo tirar o emprego dessa pessoa. Também acontece muito aí em histórias de filmes e livros, né? O patrão foi lá e mandou um funcionário embora, muito competente, fez ele treinar o namorado da filha, e aí depois que treinou o namorado da filha, demitiu ele para colocar o namorado da filha na posição dele. E muitas vezes a pessoa ali acaba não correspondendo, né? Vou colocar o genro aqui no lugar, e muitas vezes acaba não correspondendo ali, tá bom? Então aqui fala sobre a educação moral, sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado em todos os parâmetros aí, tá? Terceiro, a educação do comportamento desde a escola primária, no sentido de enraizar hábitos de tolerância diante do diferente ou divergente, olha aí, falando do filme, assim como o aprendizado da cooperação ativa e da subordinação do interesse pessoal, ou de grupo ao interesse geral, ao bem comum, sem participação dos interessados no estabelecimento de metas e em sua execução, como já afirmava Dewey. Não existe possibilidade alguma de bem comum, e é preciso tempo, insistia, para sacudir a apatia e a inércia, para despertar os interesses positivo e a energia ativa. Ora, é evidente que essa é uma tarefa para a educação para a democracia. Então, quando fala da educação comportamental, é um dos pontos mais fortes aí de uma educação para a democracia, que é realmente ali uma coisa que está faltando e precisa muito na nossa geração de hoje. Você também está conversando ontem com a minha esposa, né? Tava eu e minha esposa assistindo ali nós estávamos assistindo um filme que contava a história da Tina Turner, e ali tinha as músicas, né, que ela cantava no começo da carreira, e eu falava para ela que eu queria ter vivido naquela época, porque é um estilo musical que eu gostava muito, era um estilo assim que as pessoas iam mais para se divertir. Hoje, eu falei para ela, infelizmente nossa filha está vivendo uma das piores gerações de todos os tempos, porque primeiro, você vê, eu, por exemplo, gente, eu não vou mais em cinema, é muito raro, né? Eu vou no cinema agora, aqui no mês de julho de 2023, como eu mencionei, para assistir o filme da Barbie com a minha filha, com a minha esposa, porque desde que a minha filha é bebê, que eu compro os desenhos da Barbie para ela, assistia junto, acompanhei a infância da minha filha. Então, para nós, para minha esposa, para mim, é uma referência. A minha filha hoje, com 15 anos, ela quer assistir o filme, o live action da Barbie, porque os desenhos da Barbie fizeram parte da infância dela. E hoje, para nós, é muito importante. Você vê, quando saiu o live action do Rei Leão, uns tempos atrás, eu tenho um casal de tios que eles foram assistir com o filho, que já estava prestes a casar, com 30 anos de idade. Porque quando ele nasceu, havia acabado de sair o Rei Leão. E o Rei Leão fez parte de toda a infância do meu primo. Então hoje, aí, por exemplo, ele é adulto, saiu o live action do Rei Leão, foi ele, a noiva, foi o pai, foi a mãe, porque para os pais era reviver a infância do filho. E é mais ou menos o que acontece com a gente aí, né? Então, a gente vai assistir aí o filminho da Barbie agora nas férias de 2023 como uma referência, trazer pra gente aquela lembrança de quando a nossa filha era uma bebê, que a gente acompanhava ela com aqueles desenhos. Porém, dizer que hoje eu vou no cinema regularmente, não vou, gente. Tem 1 ano que eu fui no cinema. A última vez que eu fui no cinema foi exatamente em julho, nós estamos em julho de 23, foi em julho de 2022 que eu assisti o Top Gun Maverick, e assisti o filme do Elvis. Gente, tem 1 ano que eu não vou no cinema. Por quê?
Eu amo, né? Quem me conhece sabe que eu sou um cara ficcionado por filmes. Mas por que eu não vou mais no cinema? Porque hoje as pessoas não vão mais no cinema para assistir filme, elas vão no cinema para badernar, para ficar falando, tirando foto da tela, jogando aqueles flashes na tela, jogando pipoca, fazendo bagunça. O filme está passando, as pessoas estão fazendo piadas, sabe? Falando alto. E eu cheguei a arrumar algumas confusões aí no cinema, porque você vai no cinema para assistir um filme. E você chega, qualquer horário, qualquer dia, qualquer horário, mas principalmente à noite, de final de semana, as pessoas vão para fazer bagunça. Crianças que vão, não param quietas, e os pais não instruem os filhos. Olha, lá dentro não pode fazer barulho. Eu lembro que eu fui evangélico muitos anos da minha vida, e a minha avó sempre falava, na igreja não pode fazer barulho, não pode ficar com papelzinho de bala, não pode isso. Então, porque é um ambiente, gente, que as pessoas que vão ali estão ali para assistir um culto, né, para ouvir a palavra de Deus. A mesma coisa é um cinema, o pai e a mãe instruem, olha, lá dentro não pode fazer barulho. Sai no banheiro, fala no ouvido do papai leva. Não, os pais de hoje, eu tô pagando, meu filho pode fazer o que ele quer. E as crianças falam alto e gritam, e joga pipoca, e briga uma com a outra, e os pais não estão nem um pouco preocupados. Então hoje você vai no cinema, você não vai para relaxar, para se divertir, você vai hoje para se estressar. Então eu particularmente não gosto mais de ir no cinema. E falei para minha esposa também dessa questão, as músicas hoje, as pessoas vão nos shows hoje, elas não vão mais para curtir, para assistir um show, elas vão hoje para ficar filmando, às vezes filmando outras pessoas ali, a pessoa vai com uma mini saia, vai com um shortinho, com uma blusinha, você fica filmando para pôr na internet, para constranger uma pessoa ali que está ali exercendo o direito dela de vestir o que ela quer, de trajar a roupa que ela deseja, de se comportar da forma que ela quer, desde que ela não incomode ninguém. Então hoje, gente, tá muito difícil. Eu falei para minha esposa, até a qualidade musical de hoje tem caído bastante, né? Com letras ali que não passam mensagem nenhuma, né? Só passam uma conotação. Eu não lembro nenhuma palavra agora que eu possa exemplificar aqui, né? Mas uma conotação. Puxa, gente, me perdoa, maliciosa, achei a palavra, uma conotação maliciosa, com letras ali que não passam mais hoje um conteúdo bacana aí para os nossos jovens. Então eu falei para ela hoje, né, tá uma geração muito difícil, e uma das dificuldades que nós temos bate exatamente aqui na tolerância, onde graças à internet, gente, que é uma ferramenta maravilhosa, ela começou a ser usada como uma arma para o mal. Aí você pega redes sociais, onde as pessoas se agridem, onde cada um quer colocar a sua opinião, onde às vezes você fala assim, eu não gosto de tal coisa, você não gosta porque você é isso, porque você é aquilo, ou se você fala assim, olha, eu gosto de tal coisa, mas você gosta disso porque aquilo é isso e aquilo. Gente, ninguém mais respeita a opinião de ninguém. E a tolerância é algo que está faltando na nossa geração hoje. Para quê? Para uma educação, uma boa educação comportamental. Então, assim, a educação comportamental, ela fala sobre a tolerância. Às vezes um amigo seu fala uma coisa, você não concorda, você deixa, ele vai alcançar ali um conhecimento que vai ajudá-lo a melhorar como ser humano, mas não sai tacando pedra na pessoa. Outra coisa que fala aqui, diante do diferente ou divergente. Então a tolerância é uma pessoa que pensa diferente de você, uma pessoa que anda num caminho oposto. Gente, hoje, desde que eu sou criança, o futebol tem sido um dos maiores focos de intolerância no nosso país, né? O cara que torce por time contrário, as pessoas iam no estádio, se agrediam, um tirava a vida do outro. Aí você pega hoje aqui, por exemplo, a política, gente, hoje se tornou uma arma muito mais letal do que o próprio futebol, a intolerância política. Você escolhe um candidato, a pessoa que escolhe o outro, ele quer matar, ele quer xingar, ele quer exterminar. E isso, ambos os lados. Então não existe mais aquela tolerância, eu defendo A, você defende o B, tá bom, poxa, vota lá, quem ganhar, torçamos que faça um bom governo. Não, gente, pelo amor de Deus, as pessoas querem matar umas às outras, porque hoje, as pessoas que dizem lutar por uma democracia, na verdade elas não querem uma democracia, ela quer a democracia que ande de acordo com os interesses dela. Uma democracia onde você tem um povo que pensa diferente? Não. Então as pessoas que mais lutam, dizem lutar por uma democracia, são aquelas que só defendem as ideias delas. Democracia para ela é a ideia dela ser aceita, ponto. E não tem mais nenhuma outra. Então, quando fala da educação comportamental, fala sobre isso, tá? A gente ter essa questão da tolerância com aquilo que é diferente, daquilo que diverge do que nós pensamos, né? Sempre ali buscando mostrar o melhor lado para um bom andamento de uma sociedade, né, para um bom andamento de uma nação. Porém, nós não podemos ali
colocar a nossa opinião como soberana. A gente vai estar indo contra aquilo que a gente tanto busca, tanto quanto aquilo que a gente sempre defende, tá? Então aí, eu também falo aqui sobre interesse pessoal ou grupo ao interesse geral, ao bem comum. Então fala assim, não colocar sua opinião pessoal como em primeiro lugar, como prioridade, mas colocar aí o interesse geral, o bem comum, né? O que é bom? Olha, a gente pode comprar um ônibus ou pode comprar 4 carros. 4 carros, ele vai servir 4 famílias. Se você comprar um ônibus, ele vai servir 10, 20, 30 famílias. Por quê? Porque um ônibus, vou dar um exemplo aqui, né? Um ônibus coletivo, ele passa no ponto, ele pega várias pessoas que vão descendo e vão entrando outras. Agora, se você o governo deixar de colocar um ônibus na rua e colocar 4 veículos, vou sortear 4 carros aqui, 4 famílias são beneficiadas e as demais vão a pé para o trabalho. Então, só mais ou menos esse exemplo que eu estou dando. Então, aquilo que é melhor. Aí, vou dar um exemplo, você tem uma Câmara de Vereadores que vota, né? Então, o vereador ele vai votar pelo quê? Tem que votar pelo ônibus, que vai beneficiar o bem comum, vai beneficiar todos. E não votar ali, vamos comprar 4 carros e sortear, que normalmente vai ser sorteado para um amigo de um, para o parente de outro, e o resto ali fica sem privilégio, sem benefício nenhum. Então, mais ou menos isso. Quando fala aqui da educação comportamental, é sempre buscar aquilo que é melhor para todos e não melhor para si. Eu gosto de rock, eu gosto de axé, eu gosto de funk, eu gosto de sertanejo. Vamos tentar colocar uma música popular brasileira que abrange todo mundo gosta. Você gosta de fulano? Gosto. Então pronto, a gente bota esse estilo musical que todos gostam. É o seu preferido? Não, mas pelo menos todos gostam ali numa festa. Se você colocar o rock, aquele que não gosta vai sofrer na festa, ou qualquer que seja o gênero musical. Mas se você bota uma música que todo mundo ali gosta, talvez não goste tanto, mas pelo menos gosta, você abrange a todos. Não vai ser a música preferida de cada um, mas pelo menos vai ser uma música que beneficia a todos. Tô dando esse exemplo bobinho aqui, gente, para vocês entenderem mais ou menos aí a importância da educação comportamental, tá? Sempre buscar o bem comum e não o bem próprio, seu interesse próprio. À luz da interdependência desses 3 elementos para a formação democrática, cabe assinalar aqui a grave carência que tem representado nos últimos tempos, o rebaixamento da educação literária comparativamente ao ensino das ciências exatas ou biológicas. Antônio Cândido salientou a esse respeito, com muita propriedade, o papel pedagógico da literatura no processo de humanização, isso é, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, sociedade, o semelhante. Então aqui está falando assim sobre elementos importantes aí que está faltando hoje numa educação para a democracia. Tá? Aqui trabalha sobre, aqui está falando sobre senso da beleza, percepção de complexidade. Gente, hoje o mundo ele anda tão no piloto automático, porque hoje nós fazemos, num dia de 24 horas, nós fazemos 3 a 4 vezes o que as pessoas faziam no passado. Nossa, então todo mundo ficava parado, né, no passado. Não, se você olhar, as pessoas estão constantemente ali no piloto automático, fazendo coisas ali sem prestar atenção. Antigamente a pessoa ia fazer um café de manhã, ele colocava ali o pó, ele media, colocava o açúcar, colocava água. Hoje, por exemplo, eu tenho, né, aquelas cafeteiras, você coloca a cápsula ali, bota, aperta um botão, já está ali preparando um pão de queijo, aí já estou separando o lanchinho que eu vou levar, enchendo minha garrafa d'água. Opa, a garrafa d'água está derramando. Já fecha lá a torneira, já... E às vezes eu até esqueço essa garrafa d'água, porque eu estou fazendo tantas tarefas ao mesmo tempo. E antigamente tudo era mais lento. Tá coando o café devagarinho. Enquanto isso, eu vou cortando aqui um pão, vou preparando o lanche, já coloco na minha lancheira ou na minha mochila, para não esquecer, já encho a garrafa d'água, já coloco, e o café tá coando. Hoje não, é tudo muito rápido. Cara, o café leva segundos para ser feito, aí você já toma, já joga e já... Então é aquela loucura. E isso antes da gente sair para trabalhar. Quando chega no trabalho, você está atendendo um telefone, olhando um e-mail e respondendo mensagem do WhatsApp, falando com uma pessoa do lado, e logo você já não presta mais atenção em nada do que você está fazendo.
em todas as nossas atividades, nossa rotina. Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui se identifica de alguma forma com o que eu estou falando. E isso está causando o quê? Que ninguém mais preste atenção em coisas básicas. E muitas vezes, olha só, eu presenciei recentemente aí uma discussão entre duas pessoas totalmente desnecessária, porque a pessoa falou uma coisa e ela estava tão no piloto automático que ela acabou magoando a outra. E a outra, não vendo que ela estava ali numa correria, acabou respondendo à altura. E logo daqui a pouco aquilo gerou um mal-estar entre as duas e uma coisa que poderia ter sido evitado. Se aquela pessoa que estava no piloto automático prestasse atenção e falasse assim, não, tudo bem, não tem problema, ó, já resolvi isso aqui, tá bom, ó, joia, ó, beleza, desculpa, próxima vez aí, ó, pode contar comigo. Mas a pessoa estava tão no piloto automático que ela respondeu, não, já resolvi. Do tipo, você não estava aqui, né, para fazer? Aí o outro falou assim, mas, cara, você não pediu. Tá, eu não pedi, mas tá vendo o que eu tô fazendo? Por que não vai, não toma frente? E começou uma discussão completamente desnecessária sobre uma coisa que poderia ter sido, se tivessem ali um prestando atenção no que estava falando e o outro prestando atenção que aquela primeira pessoa já estava ali mais ou menos no piloto automático, teria sido evitado. Então, tudo isso, gente, tem gerado esse desconforto acerca aí desse processo de humanização, porque as pessoas não estão mais prestando atenção no que fazem. Tá? Então está faltando isso. Uma educação para a democracia, ela necessita que você preste atenção no que faz para que você faça uso dos elementos básicos para isso. E a gentileza, gente, com certeza é uma delas. Mas não é porque a pessoa é grossa porque ela quer. O piloto automático muitas vezes nos coloca nessa situação. E para finalizar esse parágrafo, eu sempre falo para os pais, assim, quando eu converso com eles na reunião, sempre falo, pais, olha só, quando vocês lerem bilhete na agenda, eu sempre tomo muito cuidado. Às vezes, gente, quando eu tenho que falar certos assuntos com os pais, eu prefiro ligar para eles da secretaria da escola. Porque eu falo assim, olha, o pai chega, você coloca um bilhete assim, olha, conversa com o Joãozinho, com a Mariazinha, porque ele está fazendo uma bagunça na sala, o professor está falando, ele não está obedecendo. Gente, o comportamento emocional, o temperamento emocional que o pai e a mãe, o responsável, estiver na hora que ele lê aquele bilhete, vai determinar como que ele interpreta o bilhete do professor. Então, por exemplo, o pai chega já cansado, nervoso, de trânsito, discussão, 3 horas de trânsito, um motoqueiro que passou e ralou o retrovisor, um outro cara que deu uma fechada nele, né? O guarda que achou, ele coçou a orelha, o guarda achou que ele estava no celular, eu acho que eu tomei uma multa. Então a pessoa já chega cansado, exausto, irritado em casa, e aí, quando ele chega em casa ali, ele tá tão assim, irritado, que aí ele pega ali, o pai, a mãe pega ali o bilhete do professor, vê aquilo, ele tá irritado, ele fala assim, quer dizer que o meu filho tá dando trabalho, mas é função desse professor conversar com ele, educá-lo, porque os pais acham que é função do professor educar o filho. A boa educação, ela vem de casa. A escola, a educação da criança, ela é 50% família, 50% escola. A escola, ela dá educação sistematizada, que é o conhecimento, a informação, né? Agora em casa é aquele conhecimento básico ali. E mas eu não sei o quê, e o pai fica mais irritado. Aí ele vai e ele responde com mais grosseria ainda pro professor, e o professor nem foi grosseiro. Outra situação, a mãe ficou sabendo de alguma coisa chata que aconteceu, ou deram uma notícia para ela, olha, você está de aviso prévio, a gente vai ter que dispensar. A pessoa chega chateada ali, seja a mãe ou o pai, chega chateada em casa, lê um bilhete, fala, poxa, por que Deus está virando as costas para mim? Olha, meu serviço não está indo bem, agora o meu filho, poxa, meu filho está se tornando uma pessoa negativa, não gostaria que fosse assim. E o professor não falou nada daquilo. A criança só fez uma bagunça. Você vai lá, dá uma orientação, a criança melhora na escola. Se o pai e a mãe chegam feliz, lê aquele bilhete, ele não dá nem bola. Meu filho tá dando trabalho, professor, meu Deus, que lindo. Do modo que ele chegar, vai ser a forma que ele vai interpretar o bilhete do professor. E dessa forma, é muito complicado, por exemplo, essa questão de bilhete. Então a gente sempre fala aqui, né? Você vê, a pessoa no piloto automático, ela tá sempre falando coisa ali sem prestar atenção. E se a outra não faz uma leitura do comportamento daquele colega ali naquele momento, ele interpreta de uma forma errada e surge aí uma divergência, um desentendimento desnecessário, tá bom? Então a gente, para uma boa educação para a democracia, elementos essenciais, eles necessitam aí da nossa atenção constante, tá bom, pessoal? Sei que eu dei uma estendidinha aí, mas é que é um negócio um pouquinho complicado. De maneira resumida, portanto, a educação para a democracia exige conhecimentos básicos da vida social e política e uma correspondente formação ética.
Cumpre esclarecer, não obstante, que a educação para a democracia não se confunde nem com democratização do ensino, que é certamente um pressuposto, nem com educação democrática. Essa última é um meio necessário, mas não suficiente, para se obter aquela. A verdade é que, sem dúvida, uma organização democraticamente constituída pode desenvolver-se no plano pedagógico sem incluir a específica educação para a democracia. Então está falando aqui que a educação para a democracia você não tem que criar ali um direcionamento para ela. Se você trabalhar com a ética, com o comportamento, se você trabalhar com os elementos básicos ali, você já caminha para a educação para a democracia. Você não tem que focar nela, porque senão daqui a pouco você está trabalhando uma coisa tão de forma técnica ali que você está formando ali um aluno robotizado, tá? E não é essa a intenção. A educação para a democracia difere também da simples instrução cívica que consiste, por exemplo, no ensino da organização do Estado e dos deveres do cidadão, bem como difere da formação política geral, que visa facilitar aos indivíduos a informação política, qualquer que seja o regime vigente. Em decorrência da educação para a democracia, nunca se fará por imposição, como uma doutrina oficial, foi o que eu falei aí para vocês, tá vendo? Um direcionamento assim, direto, né? Assim, uma coisa focada nela. Mas pela persuasão, até mesmo porque um dos valores fundamentais da democracia é a liberdade individual, que não pode ser sacrificada em nome de qualquer ideologia, mesmo que esta apareça sob os tons de uma ideologia redentora e nacional. Na década de 40, no Brasil, e de certa forma seguindo a tese das leis da educação de Montesquieu, Fernando de Azevedo afirmava que uma educação democrática não poderia funcionar como um sistema de dominação de classe ou de partido no poder, como no caso dos regimes fascista e comunista. Assim entendida para Fernando de Azevedo, a educação deveria visar a formação dos cidadãos participantes, mas não partidários. E a função educacional do Estado nunca deveria ser de dominação, mas de direção. Então, quando fala da educação para a democracia, é sempre buscando aquilo que é do interesse, que é do bem comum, né? Aquilo que vai ser melhor para a formação do cidadão. Tá? Então não o Estado determinar o que tem que ser feito, não, de forma nenhuma, gente. A gente tem que trabalhar de acordo com aquilo. Olha, tá trabalhando nessa linha, não tá bom? Então a gente vai mudar. O cidadão tem esse direito, né? A escola, a educação, ela tem esse direito de estar se renovando ali de acordo com a necessidade, sem ter ali uma obrigação qualquer de prestar como fala, necessitar de uma autorização de um órgão governamental que muitas vezes não tem qualquer entendimento, experiência sobre a necessidade daquelas mudanças, tá bom? Volto àquelas duas dimensões reputadas essenciais. Em sua primeira dimensão, a educação para a democracia consiste na formação do cidadão para viver os grandes valores republicanos e democráticos, de certo modo identificados como a tríade da Revolução Francesa, e com as gerações de direitos humanos, que englobam as liberdades civis, os direitos sociais e os de solidariedade dita planetária. A educação como formação e consolidação de tais valores torna o ser humano ao mesmo tempo mais consciente de sua dignidade e da de seus semelhantes, o que garante o valor da solidariedade, assim como mais apto para exercer a sua soberania enquanto cidadão. Trata-se, pois, de uma curiosa inversão política, como se fosse um paradoxo. Nas democracias, a educação pública pode ser um processo iniciado pelo Estado, mas ela visa a fortalecer o povo perante o Estado, e não o contrário. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, o Estado ele vai garantir ali a educação, né, o acesso, permanência ali, uma educação de qualidade, porém, ela vai fortalecer o quê? O povo com poder, né? Um poder democrático, e não o Estado, você fazer uma educação para que o povo se mantenha submisso ao Estado. Tá? Então o governo ele vai fornecer a educação para fortalecer aquele povo com uma opinião democrática, e não fornecer uma educação para manter o povo submisso aos interesses do poder. Tá? Em sua segunda dimensão, a educação para a democracia consiste na cidadania ativa, ou seja, a formação para a participação na vida pública. Isso significa participar como cidadão comum ou como governante. A educação não consiste apenas no processo social que permite ao indivíduo
lembra recentemente aí Patrícia Canives, enquanto governado, ter conhecimento de direitos e deveres, e deles dar conta com escrúpulo e inteligência, mas sim capacitar a todos para a posição de governante em potencial. Essa educação, acrescento, tem uma metodologia própria, cuja estrutura é dada pelas regras da argumentação, com sua lógica própria, bem diversa da lógica da demonstração científica. Esse trecho aqui, pessoal, ele fala bastante sobre a cidadania ativa, que significa o quê? Uma formação para uma participação na vida pública. Então assim, eu quero ser candidato, tá bom, ganhou, vai governar. Não ganhou, ou então não quer ser candidato a nada, ele tem o direito, gente, de opinar mudanças necessárias, opinar em leis que estão funcionando, que precisa de uma manutenção, que precisa ser extinta. Então o povo tem esse direito. Por exemplo, eu lembro que numa escola que eu trabalhei, o prefeito foi entregar lá uniforme, foi entregar um monte de coisa lá, né, material escolar, e as famílias começaram a cobrar, que falou, poxa, aqui passa ônibus, a gente não consegue atravessar a rua para trazer a criança para a escola, tudo. Naquela semana o prefeito mandou colocar ali um semáforo e uma faixa de pedestres na porta da escola, garantindo ali o acesso com segurança daquelas pessoas. E aquilo foi maravilhoso, porque você vê o direito do cidadão de opinar, de realizar mudanças para o seu melhor estar, para o melhor estar daquela comunidade. Aquilo foi maravilhoso. O prefeito poderia falar assim, eu sou o prefeito e eu decido o que é melhor. Claro que ele não ia fazer isso nunca. Então o que ele fez? Ele foi lá e colocou o semáforo ali e a faixa de pedestre naquela semana. Foi colocado para aquela comunidade para melhor servi-los. Então esse aí é a cidadania ativa, né? Esse é um exemplo de cidadania ativa, de você ir, correr atrás. Vou fazer aqui uma segunda indicação, já vou até anotar aqui, pessoal. O filme Dois Filhos de Francisco, ali que conta a história do Zezé de Camargo, que tem uma cena que o pai dele foi lá procurar o prefeito porque ele queria que as crianças estudassem e a escola ficava longe, levava quase o dia todo para levar os filhos, depois para buscar, e tinha um trabalho na roça, e ele chegou para o prefeito e falou, prefeito, estudar é lei, né? Eu vi no rádio, o senhor faz o que o senhor achar melhor, mas estudar é lei. E ele foi ali, abriu um quartinho, garantiu ali que as crianças tivessem uma carteira, uma cadeira para fazer a lição, e ali o prefeito mandou ali o transporte escolar com a professora e os materiais, então tinha que ir ali na professora todos os dias e a perua levar a professora com os materiais para que ela desse aula ali na zona rural, porque era mais fácil locomover uma professora do que diversas crianças ali. Então você vê que também foi um direito ativo, de cidadania ativa, que o pai do Zezé de Camargo ali, segundo o filme, né, realizou. Ele foi atrás da escola para as crianças, ele foi atrás de um direito das crianças que atendesse às necessidades deles. Não dava para encher a carroça de criança todo dia, porque era um adulto todo dia que deixava de trabalhar para fazer esse transporte. Hoje nós temos aí o transporte escolar gratuito para as crianças que têm maior necessidade. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? A gente vai começar outro tema, mas eu vou deixar para outra aula mesmo, até porque daqui a pouquinho já tem que tomar banho, pessoal, e ir trabalhar, né? Também dou aula. Na verdade, eu dou aula em 2 cargos aí, mas estou de licença de um cargo, então nesse período agora aqui, já está acabando minha licença aí, eu estou aproveitando o período da manhã, gravando umas videoaulas para ajudar o pessoal, e no período da tarde eu tenho que trabalhar. Então eu vou deixar esse tema da concepção clássica, para a gente não quebrar no meio do caminho, vou deixar ele para a próxima videoaula, tá? Não deixa de colocar aí perguntas, quem tiver dúvida, o que tiver ao meu alcance, vou estar auxiliando vocês também, tá bom? Então, pessoal, obrigado, não deixa de curtir, de se inscrever, de compartilhar com os amigos aí também, para dar uma força pro canal e incentivar a gente a continuar gravando videoaulas, tá bom? Então um abraço a todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.